Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, mitologias, lendas, histórias, casos de alienígenas, entre muitos outros assuntos. Um canal eclético. Cada dia trarei para vocês aqui um conteúdo, um tema, um tópico diferente. Se vocês gostam desses tipos de trabalhos, desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam, deixem um comentário, assista ao vídeo até o final. Depois vai lá no sininho das notificações, na opção todas, clique e aí você receberá em primeira mão o conteúdo do canal sempre que o mesmo postar algo novo no YouTube. E hoje é quinta-feira, dia da leitura do livro. Essa obra maravilhosa chamada Os Quatro Guardiões, a leitura do livro 1, O Oráculo, escrito por nosso querido amigo Tiago Wildfire. Hoje vamos dar prosseguimento lendo o capítulo 8, intitulado O Poço. E Sila, você está pronta? Seu avô surgiu na porta do seu quarto. Já havia se passado algum tempo desde o almoço. Ela esteve durante todo o tempo testando as funções do Golden D. Não era tão difícil depois de praticar. O sistema de armazenamento era realmente muito útil. Estou sim. Ela se levantou e seguiu. Saíram pelos fundos e foram até o poço. Primeiro quero que saiba para onde você está indo e lhe dizer o que vai fazer. Vou descer ao fundo do poço para procurar um tesouro, respondeu ela automaticamente. Na verdade, você vai a uma caverna subterrânea, cuja entrada é através daquele poço. Descendo por ele até certo ponto, você encontrará um símbolo peculiar que é a passagem oculta. Ao seguir por ela, você chegará a uma câmara onde, sem dificuldades alguma, encontrará o tesouro. Parece fácil, disse ela confiante. Não muito diferente da caverna. Você, primeiramente, deverá equipar o medalhão, disse Wade. E Sila abriu a interface de armazenamento do dispositivo e acessou o medalhão. Ele foi conjurado e flutuou no espaço à sua frente. E ela, num gesto rápido, o apanhou. Eu agora lhe ensinarei a usar a força desse fabuloso artefato. Como devo fazer para usar os seus poderes? Ela indagou, segurando o pesado medalhão. Ao colocá-lo, você deve se concentrar em encontrar o poder em seu interior. Não é nada tão diferente do procedimento mágico usado em seus baús. Detectar energias internas em um objeto já é algo comum para você. Entendi. E Sila colocou o colar em seu pescoço e segurou o pesado medalhão. Em seguida, fechou os olhos e concentrou-se. Aos poucos, o medalhão foi se tornando menos pesado.
e alguns segundos depois, ela o sentiu leve, como se fosse feito de algodão. Conseguiu? Perguntou o avô com o seu olhar curioso. Ela acenou que sim, com a cabeça. Você agora retém um poder incrível. Use essa força para retirar a rolha do poço. E Sila caminhou até o poço. Embora se sentisse leve, seus movimentos pareciam estar mais lentos. Ela parou diante da imensa rolha que selava o poço. Sua convicção estava abalada e uma dúvida pairava em sua mente. Será que consigo? Às vezes achava que tudo aquilo era fantasioso demais. Sua vida e rotina fora transformada literalmente num passe de mágica. Aquele dom sobrenatural que emergia do nada, somando ao fato de que tudo que ela acreditava tivesse se tornado algo sobrenaturalmente fabuloso. Certas vezes pensava que estaria sonhando. E agora? O que foi? A voz do seu avô despertou-a de seu devaneio, só pensando qual o melhor meio para retirá-la. Segure com firmeza pela lateral e salte, puxando-a com toda a força, disse o avô. Ela subiu pela borda do poço e agarrou a rolha. Então, flexionou as pernas e preparou-se para saltar. Ela não estava crente que conseguiria, pois a rolha parecia estar fortemente fixada. E Sila apertou mais o braço e percebeu que a força de seus braços começava a fazer marcas na superfície da rolha. Os músculos de suas pernas estavam tensionados no limite. Era chegado o momento. Ela então respirou fundo e com a sua força hércula saltou. A rolha foi arrancada sem grande dificuldade, porém o salto foi extremo e ela se projetou pelos ares, caindo sob as copas das árvores do pomar. Incrível! Ela voou uns 20 metros. Ela ouviu Woody exclamando à distância. E Sila, seu avô a chamou. Você morreu? Ai, ainda não, ela respondeu de mau humor. O medalhão era realmente fabuloso e ela havia usado aquela incrível força em excesso. Aquela rolha deve ter caído lá na montanha. Woody estava se aproximando. Que tal descer? Perguntou o avô. Ela então desceu escorregando pelo tronco de uma grande macadâmia. Seu cabelo estava cheio de gravetos e folhas. Havia ainda alguns pequenos arranhões, porém nenhuma dor. Tudo bem? Perguntou Woody. Sim, estou. Ela seguiu até o avô, que parecia fazer força para não rir. Clayton estava a seu lado e parecia animado, dando saltos e batendo as asas, claramente debochando. Você usou o poder de seu medalhão um pouco além da conta, explicou seu avô. Mas foi incrível. Meus parabéns. Pode fazer isso de novo?
Perguntou Woody enquanto apanhava algumas castanhas no chão. O senhor não disse que era para puxar com toda a força? Eu disse. Bom, agora finalmente é o momento de entrar no poço, disse seu avô. Sugiro que use o seu traje especial. E Sila ativou o Golden Day e acessou o seu traje especial. Mais uma vez foi envolta pela névoa que transformou as suas roupas e em seguida colocou o diadema sobre a coroa. Eu acredito que seria bom você levar essa lamparina. O Woody lhe entregou uma antiga lanterna de querosene. Obrigada. Ela se posicionou à beira do poço, mais uma vez e parou. Não havia pegado corda no porão. Preciso buscar a corda para poder descer. Corda? Você não está pensando direito, mocinha, indagou seu avô. Esqueceu as suas habilidades? E Sila, encabulada, preferiu não responder. Ela conjurou uma plataforma usando a técnica quadranto. A plataforma purpúrea pairou sobre o poço, que era profundo e escuro. A luz do sol era suprimida pelo denso arvoredo ao redor, o que tornava impossível ver o fundo. Ela subiu na plataforma, mas antes que pudesse se concentrar para fazê-la descer, o Woody disse: Ei, mocinha, já ia me esquecendo. Fixou seu olhar para o pavio da lamparina e em seguida estalou os dedos e uma pequena chama surgiu. E Sila gostava de como ele usava as suas habilidades. Você quer levar o Clayton com você? Perguntou o avô. Ela olhou para o peru, que por sua vez encarava com impaciência, afastando-se lentamente para trás. Não, está tudo bem. Ela se concentrou e começou a descer suavemente. E Sila, gritou o avô lá do alto. Esqueci de dizer-lhe. Encontre o Rubi. Rubi? Sim, o tesouro que procura tem a aparência de um grande rubi. Sua voz ecoava no poço. Tome cuidado. Ela se sentiu apreensiva. Seu avô quase nunca pedia para ela ter cuidado. Sempre lhe fazia entrar na situação de perigo iminente para testá-la. Mas ela não era mais a garota indefesa de antes. E Sila agora tinha um enorme potencial. A plataforma continuava descendo lentamente e ela calculou que já havia descido uns 20 metros, pois ao olhar para cima viu que a entrada circular daquela distância estava menor que um disco de vinil. E notou que seu avô e Woody já não estavam mais na borda. E Sila olhou para baixo e a tênue luz da lamparina refletiu água do poço bem perto. Pouco antes de tocar a água, ela fez a mágica plataforma parar. Em seguida, levantou a lamparina acima e começou a procurar pela entrada da caverna.
O poço fora revestido por grandes pedras lapidadas em formas de paralelepípedo, blocos retangulares, que por sua vez eram ligados por concreto. Ela notara que todos seguiam uma perfeita simetria circular horizontal, exceto em determinado trecho, onde a parede continha um bloco na vertical. E nesse bloco havia uma cavidade em forma hexágono. Certamente ali era a entrada secreta. Mas como abri-la? Woody. Enquanto isso, na superfície, ande logo, disse Wade impaciente. Se demorar mais, nós perderemos o show. Fique calmo, velho, respondeu Woody. Isso não é tão simples quanto pensa. Os dois amigos estavam na sala de jantar, onde havia um grande espelho fixado à parede. Media 50 centímetros de altura por 1,5 metros de largura. Embaixo estava um aparador, onde normalmente ficavam retratos de Wade e Sila sobre os forros de crochê. Naquele momento, todos esses objetos foram retirados e colocados de qualquer jeito sobre a mesa. Woody estava preparando algo fabuloso e seu amigo não conseguia conter a empolgação. Começou a encher 2 vasilhas de porcelana com uma substância mágica especial que ele havia preparado há alguns dias a pedido do amigo. Não fique aí parado, feito um as de paus, disse Woody. Feche as cortinas e as portas. A claridade atrapalha e uma lufada de vento pode estragar tudo. Providenciando, disse Wade, andando pela sala, fechando as janelas e as portas. Woody posicionou as vasilhas em cada extremidade do aparador. Em seguida, fez um gesto com as mãos e levantou os polegares e apontou os dedos indicadores para ambas as vasilhas ao mesmo tempo e, imitando um cowboy do Velho Oeste, atirou 2 fagulhas. O líquido das vasilhas entrou em combustão. Chamas douradas iluminaram a sala. Em seguida, ele e o amigo caminharam até o espelho. Cada um estendeu a mão direita, onde fulgurava o símbolo da meia-lua. Então, tocaram o espelho, energizando-o. Naquele momento, ele ficou preto, já não refletia mais a imagem do ambiente. A superfície parecia ter se tornado ébano. Será que deu certo? Indagou Wade. Algum tempo depois, a imagem negra sólida começou a mudar. Olhe, o Woody apontou para o espelho, que começou a se iluminar e pouco a pouco começou a mostrar uma visão panorâmica do local onde a lanterna de Sila iluminava. Aquele feitiço era uma das especialidades de Woody. Consistia em projetar
no espelho a imagem em tempo real do local onde a lamparina iluminava. Mas não era qualquer lamparina, e sim aquela que ele havia acendido usando seu fogo mágico. Piromancia tem suas grandes vantagens também, meu velho amigo. Fascinante, Wade sorriu. E o que foi feito de Baltazar? Ah, aquele inútil foi passear com aquela bola de lã dele. Falou algo sobre levar o bicho para comer brotos de bambus. Seja mais condescendente com ele, Woody. O velho é um eremita que vaga pelo mundo fazendo o bem. Eu sei, mas não fique parado aí, velhinho. Vá buscar alguma coisa para comer. Cinema sem comida não presta. E Sila? Hexágono. E Sila levantou a lanterna e aproximou-se do bloco. Tenho certeza que a entrada fica aqui. Mas o que devo fazer? Pensou. Será que devo arrancar esse bloco? Ela levou a mão para a figura hexagonal, mas de repente parou. Algo estava errado ali. Ela começou a sentir um receio e, ao olhar para baixo, percebeu que sua plataforma estava começando a desaparecer. Meu Deus! E agora? Ela começou a ficar nervosa e aquilo era pior, pois o nervosismo atrapalhava a magia. Seus pés estavam sendo lentamente absorvidos por sua plataforma como areia movediça. Ela então procurou se acalmar e pensar em uma saída. Ela estava em um poço a mais de 20 metros de profundidade. Sua plataforma estava sumindo e naquele espaço fechado seria complicado conjurar outra. E ela ainda não havia descoberto como abrir a porta. Abaixo dela só havia água. E sabe-se lá quanto de profundidade havia abaixo. Ela se concentrou e, ao se acalmar, teve uma ideia brilhante. E Sila, sua burra! Como não pensei nisso antes? Ela colocou a lanterna sobre a plataforma, que já estava mole, feito gelatina, e apontou as suas mãos para a água abaixo dela e exclamou: "Freeze!". Suas mãos, então, dispararam o feitiço congelante, ampliado graças ao poder do diadema. A magia congelante começou a solidificar a escura água do poço, que aos poucos foi se transformando em gelo. A plataforma finalmente desapareceu e, naquele milésimo de segundo, Sila duvidou que o gelo aguentaria o seu peso. Porém, aquele feitiço se mostrou eficaz uma vez mais. Ela se sentiu segura. Agora precisaria tomar cuidado para não escorregar. Em segurança novamente,
Ela estendeu a mão e tocou na cavidade em forma de octógono. E então teve uma visão rápida, como um flash, e admirou-se daquela sua habilidade especial provar mais uma vez ser útil. E Sila acabara de ver o seu medalhão afixado no lugar onde acabara de tocar. Acho que não estou raciocinando direito, comentou. É tão óbvio. Mas que depressa ela retirou o medalhão de seu pescoço e o inseriu na cavidade na parede. O bloco começou a brilhar e em seguida retraiu-se ruidosamente. Os blocos ao redor também começaram a se mover e mudar suas posições até formarem um portal que dava acesso a um túnel escuro. E Sila subiu os degraus e caminhou segurando a lamparina à sua frente. Ela então retirou o medalhão do bloco, que imediatamente começou a se mover e voltar à formação original. Logo a parede se fechou. Ela então pôde ver o engenhoso mecanismo responsável pela transformação da parede do poço. Ao se aproximar, ela viu incrustada na pedra ao lado uma pequena placa de latão com o nome do seu avô, Carter Wade. O caminho do túnel que se seguia era sinuoso, a alguns trechos o teto mais baixo, de forma que ela precisava se curvar para continuar a prosseguir. Em certo momento, Sila notou uma espécie de claridade à distância. Então ela acelerou o passo e, após alguns minutos, viu um ponto luminoso que aparentava ser o fim do túnel. E Sila notou que nas paredes do túnel e em alguns pontos no chão havia uma espécie de planta espinhosa. Também começou a sentir cada vez mais forte um aroma floral. Ela caminhou alguns metros à frente e finalmente chegou ao final do túnel. A caminhada no escuro fora longa e ela estava contente por ver a luz do dia novamente. Ela então colocou a lamparina em uma pedra achatada e sentou-se para descansar. Só então ela começou a notar o maravilhoso lugar em que estava. O local era uma espécie de cúpula e em sua abóboda havia um cristal que iluminava todo o lugar. Pela lógica, ela concluiu que a luz do sol vinha da superfície, através do cristal, criando vários tons de cores, tais quais os prismas que havia em seu quarto. Ela calculou que sabia exatamente em que lugar estava, com relação à superfície, o grande rochedo, onde estivera com o seu avô no dia anterior. E aquele cristal gigantesco absorvia a luz solar e a conduzia para aquele misterioso lugar.
No centro havia mais um lago subterrâneo, cujas águas límpidas cintilavam. E o mais incrível era a planta que vivia naquele lugar. Aparentava ser uma espécie híbrido de roseira e vitória régia. Sobre a base flutuante havia um botão gigantesco de rosa que espalhava suas ramificações floridas por todo lugar. E imerso na água cristalina do lago havia um enorme bulbo. Aquela era uma planta exótica e curiosa. Parecia pré-histórica. Mas o que realmente chamava a atenção naquele lugar era a estátua dourada, fixada em um pedestal do outro lado da sala. Retratava uma espécie de cavaleiro com armadura. Ele segurava uma grande joia vermelha, cujo brilho era intensificado pela luz do cristal. Aquela joia, com certeza, era o tesouro que seu avô a mandara encontrar. E Sila então começou a esgueirar-se por entre as pedras ao redor do lago, tentando chegar ao destino. Subitamente, as águas do lago começaram a se agitar e ela parou instintivamente, pois acabara de pressentir um movimento. Ela olhou para trás e viu que a grande flor estava desabrochando, uma rosa vermelha com pétalas gigantescas. Ela estranhou aquilo, mas mesmo assim tornou a seguir pelo íngreme caminho. Estava a centímetros da estátua quando de repente algo enrolou em seu tornozelo e a puxou, fazendo-a desequilibrar-se e cair no lago. Wade esteve assistindo tudo o que acontecia com Sila, graças ao pragmático feitiço da chama espiã de Wood. Ela havia inconscientemente colocado a lamparina em um ponto onde eles podiam ter total visibilidade do que acontecia no poço. Não! Disse Wade ao ver a neta cair no lago. Essa moleca ainda é muito imprudente, disse Wood. Como pode entrar em um ambiente desconhecido e não sentir a presença da criatura? Ela ainda é muito inocente. Será que ela vai sair dessa? Indagou preocupado o avô. Ela teve o melhor treinamento de todos e foi com 2 dos homens mais fortes do mundo. É óbvio que ela vai conseguir, disse o Wood. E Sila? Ela fora pega de surpresa. Levantou-se assustada. A água fria a deixou congelada. E então começou a procurar o que ou quem a derrubara. De repente sentiu que algo a observava
por entre as pétalas da rosa. Sem titubear, ela cruzou os dedos em frente à testa, fazendo um gesto específico para ativar a habilidade que usaria a seguir. Horus exclamou. O olho egípcio brilhou em sua testa e o que ela viu em seguida a deixou mais arrepiada. A visão do terceiro olho mostrou a Escila que a planta e as suas ramificações possuíam uma enorme quantidade de energia. A aura era de uma cor verde ácida e suas hastes estendiam-se a partir do centro do lago e se espalhavam por todo o lugar. Ela também percebeu outro brilho abaixo da água, junto ao bulbo, mas não teve tempo para reparar, pois naquele momento as pétalas se abriram e um olho maior que uma melancia começou a lhe observar. Escila deu um passo para trás, horrorizada, e de repente o mundo virou literalmente de pernas para o ar. Ela fora içada pelo tornozelo por um dos tentáculos da planta e agora estava pendurada de cabeça para baixo. Ela tentou pensar em algo de seu Golden D, mas naquela movimentação toda a impedia de ativá-lo, pois a planta balançava de um lado para o outro, tal qual ao pêndulo de um relógio. Spark! Exclamou ela, apontando para o olho da planta, mas o raio não tinha o alcance necessário. Flame e Freeze obviamente não teriam sucesso também, pois eram feitiços extremamente básicos. E Escila não tinha especialidades em nenhum deles. A planta assustou-se com o raio e começou a sacudir a garota de um lado para o outro. E a situação estava ficando cada vez mais terrível para Escila, pois aquela criatura fez emergir do lago outro tentáculo e então desferiu um tremendo golpe em sua direção, errando-a por pouco. Ela tentou se concentrar para virar o jogo a seu favor, e quando a planta desferiu um novo golpe, Escila já estava preparada. Triângulo! O grande escudo se materializou entre ela e a planta, no exato momento em que o baque foi audível. Os espinhos se quebraram com o impacto e um terceiro tentáculo atacou o escudo, sem sucesso também. Escila então decidiu partir para o ataque mais uma vez. Focou então na base do tentáculo que aprendia e usou a sua técnica mais letal. Circler. O disco de energia surgiu sobre sua mão e mesmo com a planta agitando os tentáculos e a sacudindo de um lado para o outro, ela conseguiu se concentrar em uma trajetória e com um grande esforço lançou o disco que, por sua vez, percorreu uma trajetória elíptica
decepando primeiramente os 2 tentáculos que a atacavam e em seguida o que a prendia. Ela caiu outra vez na água e mais que depressa se levantou e tentou correr para apanhar a joia. Outros 3 tentáculos emergiram das sombras por detrás da estátua e começaram a se agitar e a chicotear tudo à sua frente, impedindo o seu progresso. E Sila virou-se para a planta e entendeu que a solução era lutar até o fim. Ela então ativou seu dispositivo enquanto corria para longe da planta e de seus tentáculos. Mas, para sua surpresa, uma parede maciça formada por hastes da planta bloquearam a passagem do túnel. Ela pretendia se refugiar lá para poder acessar o dispositivo e pegar o cetro. Aquele olho a encarava, enquanto 2 outros tentáculos emergiam da água, movendo-se como serpentes. Então, aquele olho horrendo arregalou-se com uma certa fúria no olhar e mais uma vez ela foi atacada pelos tentáculos. Esta criatura parece um polvo e Sila se desviou de um golpe desferido por um tentáculo que, por sua vez, acertou um pedregulho. Este tentáculo me dera uma ideia, disse ela entusiasmada, enquanto se esgueirava agilmente e corria pela margem do lago. Certa vez, durante seu treinamento, Woody a ensinara um ataque literalmente sujo. Era uma técnica de transmutação e ataque simultaneamente que consistia em lançar um jato de tinta, tal qual um polvo, mas era um feitiço difícil para ela que estava começando. Utilizava-se de ambas as mãos, uma para invocar o elemento água, assim como o feitiço Hydroblast, e a outra para transmutar a água em tinta negra. Mas ali, naquele momento, ela não poderia dar-se ao luxo de ter incertezas. Tinha que ser feito e bem feito. Era tudo ou nada, e ela precisava usar a melhor tática possível nessa luta. Afinal, desta vez, ela estava sozinha. Táticas em uma luta. Conforme aprendera com Woody em seu treinamento, era a chave para a vitória. Mesmo que o adversário fosse mais forte, com uma boa estratégia, as chances de vencer eram grandes. O objetivo era sempre analisar o oponente, para em seguida poder descobrir e explorar o seu ponto fraco. E para usar essa técnica especial, Sila precisaria de seu cetro. Afinal, um feitiço de ataque com o elemento água era impossível para ela realizar. Aquele cetro era especial. A obsidiana era uma pedra mágica que permitia ao usuário
utilizar-se de ataques baseados nos elementos da natureza, mesmo a pessoa não sendo um especialista em um elemento específico, como era o caso de Sila, que se mostrou especialista em materialização e transformação do poder mágico. Ela respirou fundo, concentrou-se em sua tática e partiu para o ataque. Triângulo foi o primeiro feitiço. O grande escudo ficou entre ela e os tentáculos da planta, que passaram a chicoteá-lo. Ela voltou a sua atenção ao dispositivo e rapidamente escolheu a função de retirar o cetro. Com uma luz ofuscante, o cetro surgiu flutuando e Sila o apanhou. Rapidamente ela apontou para o seu alvo e concentrou-se para realizar o feitiço. Sua mão esquerda começou a brilhar, o brilho característico da transmutação. Octopus Ink Jet! Proferiu. A obsidiana em seu cetro brilhou forte. Em seguida, com um grande solavanco que a jogou para trás, um poderoso jato de tinta negra foi disparada em direção ao grande olho da planta, acertando-o em cheio. Com o seu olho cego pela tinta viscosa, a criatura começou a se agitar e retrair os tentáculos, como se estivesse tentando se limpar. E Sila mais que depressa saiu da proteção do escudo, que começou a esmaecer, e mais uma vez foi em direção à estátua dourada. O grande rubi escarlate estava levemente encaixado entre os dedos do estranho personagem e ela o apanhou. A estátua então começou a se mover para frente, como se estivesse caindo lentamente do pedestal. Aparentemente era outra engenhoca criada pelo seu avô, e assim outra passagem foi revelada. E Sila começou a subir pela estátua para chegar à passagem, quando de repente algo passou zunindo a seu lado e fez um corte no seu antebraço. Ela havia cometido o mesmo erro novamente. Deu as costas ao perigo. Aquela monstruosa planta havia lhe acertado com um espinho que havia sido disparado tal qual um projétil. Com o sangue brotando do corte, assustada, ela se virou e viu que a planta havia recuperado parcialmente a visão, e seu grande olho agora estava vermelho e com uma expressão de fúria. Seus tentáculos se agitavam e uma aura carregada de ódio podia ser percebida, mesmo sem usar a visão do terceiro olho. A planta fez emergir outros 2 tentáculos que curiosamente possuíam flores em botão na extremidade e apontou-os para ela. Aquilo não era um bom sinal e Sila pressentiu que algo ruim iria acontecer. Triângulo! A planta disparou por esses tentáculos.
um jorro de uma estranha substância rocheada e viscosa, que foi retida pelo escudo. E Sila percebeu que o escudo havia rachado nos pontos onde fora atingido, por causa do impacto do jato. Aparentemente era um ataque bem forte e ela então decidiu partir para o contra-ataque. Aquela gosma tinha um odor forte e parecia ser uma substância venenosa. E Sila então guardou o rubi junto ao peito, bem atrás da proteção do seu traje. Em seguida, enfiou a ponta do cabo do seu cetro na areia do fundo do lago, e então, mais que depressa, se esquivou de outro ataque de gosma venenosa. Correu até o outro lado do lago, onde estava sua lamparina. A planta disparou mais uma vez em sua direção. Ela conjurou o escudo para se proteger. E Sila então apanhou a lamparina que estava próxima e a jogou em direção à face do monstro, que por sua vez contra-atacou com um dos tentáculos, destruindo-a. Imediatamente, o tentáculo se incendiou por causa do combustível da lamparina. A visão das chamas fez a planta instintivamente retrair mais uma vez os seus tentáculos e agitá-los, num gesto claramente desesperado para apagar as chamas. E Sila aproveitou-se dessa distração e atacou. Sark! Sark! Ela lançou 2 discos de energia que deceparam os tentáculos, que lançavam gosma venenosa. Ela correu até o outro lado da margem, onde estava o seu cetro. Chegou seu fim, planta asquerosa. E Sila estendeu as mãos em direção à obsidiana do seu cetro, que estava fincada no lago, e concentrou todas as suas energias nas mãos e proferiu o seu ataque final. Spore! O ataque, de certa forma, mais forte, por ser feito com ambas as mãos, atingiu o orbe de seu cetro e ampliou o seu poder. O raio desceu pelo cabo metálico do cetro, como se fosse um para-raios. A corrente elétrica conduzida pela água do lago começou a eletrocutar a planta. E Sila intensificou o ataque usando seu poder ao máximo, e o monstro aos poucos foi perdendo a coordenação de seus movimentos e dobrava os tentáculos em ângulos estranhos. Chamas azuladas rompiam de vários pontos no corpo da criatura. E Sila estava se sentindo quase sem forças, quando o olho da planta pegou fogo e com um ruído estranho explodiu. Ela então cessou seu ataque e a planta estava inerte, enquanto as chamas consumiam lentamente as partes que estavam expostas fora d'água. Por experiência própria, Sila preferiu se prevenir. Apanhou o cetro e apontou para o que sobrou da planta. Com a energia que lhe restava, ela disparou o golpe de misericórdia. Flamethrower! Uma torrente de chamas incendiou o que restava da planta.
e Sila esperou as chamas fazerem o seu trabalho. Enquanto isso, tentava estancar o sangue de seu ferimento. Desta vez, não iria dar as costas ao inimigo. O bulbo da planta, que estava submerso, se soltou do fundo do lago e ficou boiando. Ela notou que algo brilhava em seu interior. Por via das dúvidas, ela ativou o terceiro olho para analisar o local em que estava, principalmente para se certificar que a planta havia morrido. Então viu uma coisa que a intrigou. Dentro do flácido bulbo havia uma espécie de objeto que continha energia própria. Para o seu alívio, não havia mais sinal da aura verde e ácida da monstruosa planta. E Sila presumiu que aquela substância arroxeada era nociva e não arriscou entrar na água para alcançar o bulbo. Ela jogou com força um dos tentáculos da planta que havia decepado anteriormente no meio do lago, criando ondas. Ela deu a volta com o cetro e alcançou o bulbo e o trouxe até a margem. Com a ponta do cetro, ela começou a mexer nos restos mortais de sua adversária, até encontrar a fonte da energia que havia visto. Então, surpreendeu-se com o que achou. Uma linda rosa vermelha cristalizada. Com cuidado, Sila pegou e colocou sobre a pedra achatada, onde anteriormente havia colocado a lamparina. Apanhou também o rubi e colocou ao lado. Ela notou que o rubi também emitia uma energia própria, outro objeto mágico. E Sila acessou e escolheu a opção de armazenamento do dispositivo, e o mesmo se transformou. A barra metálica com a célula de energia estendeu até a palma da mão, e a zona de inserção formou-se na parte de cima do pulso. Em seguida, escolheu a opção para converter em cartão e a célula de energia acendeu. Ao iluminar a rosa e o rubi, o sinal de confirmação apareceu no display holográfico e Sila confirmou clicando na opção equivalente. A célula brilhou forte e os objetos foram transformados em cartões. E Sila gostava muito de ver aquele mágico processo de transformação. Ela apanhou os cartões e os inseriu no dispositivo um a um. Surgiu então no display a zona de armazenamento, onde estavam os seus outros objetos mágicos. E agora havia a imagem do rubi e da rosa em seus espaços equivalentes. E Sila então desligou o display, apanhou o que havia sobrado da lamparina e seguiu pelo túnel atrás do pedestal da estátua. Esse túnel era em aclive, subia lentamente em direção à superfície. Alguns metros depois, ela notou uma completa escuridão à frente. E Sila estava se sentindo exausta. E como não tinha energia para ativar o terceiro olho e a técnica NUT,
e como a lamparina fora destruída, optou pela opção mais óbvia, o baú negro. Mais uma vez ativou o seu dispositivo e conjurou o baú negro e a chave prateada. E Sila apanhou os objetos e fez o baú crescer. Em seguida destrancou com a linda chave de prata e ao abri-lo fez-se a luz. Imediatamente o local ficou iluminado por aquele brilho dourado, tal qual o sol, e ela sentiu que a dor em seu braço ferido estava melhorando. Ela continuou a subida por alguns minutos até o fim do túnel e notou que ali havia uma pedra circular com uma saliência octogonal idêntica à que havia no poço. Ela então conjurou seu medalhão e o inseriu na rocha, que imediatamente girou, abrindo a passagem para ela. Ao passar, Sila retirou o medalhão e a pedra voltou a selar a passagem do túnel. Andou por alguns minutos. Após uma curva, ela finalmente encontrou a saída. Guardou o seu cetro, o baú, a chave e o medalhão em seu dispositivo. Acessou a opção de traje especial e transformou o seu traje especial na roupa de antes. E então correu em direção à luz do dia. Ela saiu de outra caverna oculta pela vegetação e ela reconhecia aquele lugar, mas nunca havia notado uma caverna ali. Ela estava entre a trilha para a montanha e aquele grande rochedo, onde seu avô a levara em outra ocasião. E Sila estava exausta após a sua primeira batalha individual. Porém, se sentia forte, havia adquirido experiência em combate. Exausta, seguiu finalmente para casa. Wade. Carter Wade e seu amigo Wood estavam acompanhando cada lance da batalha de Sila. Podia-se dizer que estavam impressionados com a sua desenvoltura da batalha entre a garota e a criatura. Ela havia desenvolvido uma poderosa habilidade, tanto ofensiva quanto defensiva, e suas táticas eram notáveis. Percebia-se logo que Sila tinha muito talento e que, sem dúvidas, ela tinha aptidão para a grande missão na qual era destinada. Porém, no clímax da luta, Sila havia destruído a lamparina e eles ficaram literalmente no escuro, já que o espelho não exibia mais imagem alguma. Ele começou a pensar no pior, até cogitou descer pelo poço para checar se estava tudo bem. Moody, por sua vez, disse que ele não se preocupasse, pois havia tido um treinamento extraordinário a menina, e o aconselhou a ter fé em Sila. Mas mesmo assim Wade não pôde deixar de se preocupar, já que se tratava de sua neta. Ele não parava de andar pela sala, de um lado para o outro. Quando Sila entrou, "Graças a Deus você voltou", disse Wade abraçando-a. "Ficamos preocupados quando você jogou a lamparina na criatura. Era a única distração que encontrei na hora. Mas espere, como o senhor soube da lamparina?", disse
ela entregando os restos retorcidos do objeto. Fiz o feitiço da chama espiã, explicou Woody. Pode-se dizer que a lamparina transmitia para esse espelho a imagem exata de tudo o que acontecia com você, mas você interrompeu a transmissão na parte mais interessante do combate. Peço desculpas, disse ela sorrindo, não sabia. Se tivesse dito que iriam me vigiar, eu teria tido mais cuidado com a lamparina, disse ela com um tom de ceticismo. Agora sua obrigação é nos contar como terminou a sua peleja, disse Wade com um tom dramático. É isso mesmo, queremos saber o final, disse Woody se acomodando na cadeira. Wade, pode me passar essa suculenta nectarina? Contarei tudo, mas antes preciso dar um jeito nesse ferimento. E Sila mostrou o corte no seu antebraço. Deixe-me ver isso, pediu o avô. Foi apenas um arranhão, e Sila explicou. O poder da luz do baú ajudou a melhorar bastante. Você deve tomar cuidado com ferimentos causados por monstros, disse Woody. Ele está certo, Wade a encarou. Como aconteceu? Aquela planta horripilante acertou-me de raspão. Ela contou. Foi só isso. Logo que saí da caverna, coloquei sobre o ferimento uma folha de amoreira. E Sila estava ficando impaciente com todas aquelas perguntas. Vou pegar uma pomada para você, disse seu avô, saindo da sala de jantar. Woody. Quero saber o final da luta, disse Woody. E eu preciso beber algo bem gelado, disse Sila. Pensando bem, eu também quero, acrescentou Woody. Juntos foram até a cozinha. E Sila pegou na geladeira uma garrafa de suco de uvas. Passou alguns minutos contando detalhadamente sua luta com a planta. Você cometeu alguns erros básicos, precisa se concentrar mais. O senhor tem razão, concordou ela. Você ainda não leu o livro que te dei, né? Estou certo? Woody a encarou com firmeza. Não, eu ainda não tive tempo, respondeu Sila cansada. Acredito que coloquei ali o melhor de tudo que sei. Quando tiver tempo, estude e aprenda. Tudo o que está lá poderá ser útil para você no futuro. Eu gostaria de ter tempo para lhe treinar mais. Mas por que o senhor acha que não tem tempo? Não temos a sala do baú? A questão é que meu tempo aqui está acabando, entendeu? Em breve precisarei me ausentar. O senhor vai a algum lugar? E Sila, você deve ter percebido que estou muito doente. Por isso optei em dar um fim a tudo isso. Nós iremos levar você até o marco mais próximo do mapa. E depois iremos ajudar o tal Baltazar a erradicar o mal da casa em questão. Não entendo onde o senhor quer chegar, disse a garota. Woody então retirou o paletó, arregaçou a manga da camisa, mostrou a ela o estado deplorável do seu braço. E ela se espantou ao ver os sinais de mutação. É uma espécie de contaminação. Inseriram algum tipo de micro-organismo demoníaco que está me causando mal. Seu avô tentou de tudo, porém não tivemos sucesso até agora. Mas não tem nada mesmo que possa ser feito? Acredito que sim. Por isso vou depositar minhas esperanças em você. Em mim? Por quê? Um dia você irá voltar aqui. E eu acredito que trará consigo algo que me ajudará.
E Sila, muito em breve irei realizar um feitiço de selamento. Então irei dormir por um longo período. O que é isso? Eu irei entrar em um sono mágico. De acordo com meus estudos, tal feitiço irá preservar meu corpo e retardar o efeito mutagênico do mal que contraí. Você pode ver que meu braço está lentamente se transformando. Naquela noite, quando o velho Baltazar apareceu aqui, ele me pediu para segurar aquela cruz. Imediatamente, o mal que havia no meu corpo começou a se revelar. Milagrosamente, os medicamentos usados por seu avô impediram que a doença se espalhasse pelo meu corpo. Mas é só uma questão de tempo para isso me consumir de vez. Eu estou sem palavras, Senhor, disse a garota com os olhos marejados de lágrimas. Tenho um forte palpite que em sua busca você encontrará determinado objeto especial capaz de curar-me. E o que seria esse objeto? Perguntou ela, enxugando os olhos. Não sei dizer ao certo. No Templo da Lua, alguns textos e gravuras nos vitrais falam que, após a morte do herói, os sacerdotes encontraram uma espécie de relíquia capaz de curar pessoas que se feriram durante a guerra. Algum tempo depois, o grupo foi incumbido de levar a relíquia e guardá-la. E eu creio que você encontrará em sua jornada. Uma coisa é certa, o mapa lhe guiará em uma jornada para encontrar um método de combater o grande mal que planeja destruir o mundo que conhecemos. E aposto a minha vida que essas relíquias irão aparecer no decorrer de sua jornada e irão ser de grande ajuda. Isso é incrível, Senhor! Muitas interpretações foram feitas no decorrer dos anos por vários sacerdotes e historiadores do templo, e pesquisas sempre mostravam 4 relíquias sagradas capazes de operar milagres, e que tais relíquias estavam relacionadas ao herói. E Sila, eu tenho muita fé que você irá achá-las. Você irá ter êxito. Woody tocou em seu ombro e olhou dentro dos seus olhos. A garota sorriu. Encontrarei a cura para o Senhor, disse ela determinada. Acredito que irei sentir a sua falta quando enfim nos separarmos. Depois de todo esse período que passamos juntos, sinto como se fôssemos parentes. E a partir de agora eu serei não apenas o seu mestre, mas seu tio. Woody virou-se e saiu. Não queria que a garota visse suas lágrimas. E Sila estava pensando em tudo que o Woody lhe dissera, quando, de repente, seu avô entra pela sala com alguns objetos nas mãos. Sente-se, ele pediu. Esta pomada é feita de bálsamo e é bem eficaz na cicatrização. Ele, o avô, limpou o ferimento com algodão e álcool. Aquilo ardia muito.
Em seguida, aplicou a pomada, colocou também certas folhas sobre a pomada e em seguida enfaixou. Eu poderia até ter curado com magia, mas não podemos depender exclusivamente de nossos poderes. Temos que deixar o corpo regenerar-se por si só algumas vezes. E a cicatriz que ficará será uma lembrança de sua aventura. Aventura? O Senhor não tem pena de mim, aquela planta monstruosa. Foi difícil derrotá-la? Perguntou, franzindo o senho. Um pouco mais exatamente. Há algum tempo atrás aquilo seria para você uma tarefa impossível, concorda? É verdade. Wood voltou e Sila então narrou sobre como derrotou a planta. Sua evolução é prodigiosa, Sila. Acredito que agora está apta para sua grande missão. Ela ficou sem palavras naquele momento. Conseguiu apanhar o rubi? Sim, respondeu com a voz embargada pela emoção. Apesar de tudo, eu consegui. Ela acessou o dispositivo, abriu o modo armazenamento e selecionou o rubi rosa. E em seguida materializou sobre a mesa em formato de cartão. Ela olhou com curiosidade o cartão que estava o rubi. Os objetos mágicos convertidos em cartão geralmente apresentam a imagem sobre um fundo vermelho, porém um rubi estava sobre um fundo azul. Muito bom, ele elogiou. Antes de me contar os detalhes da luta, Sila, eu gostaria de lhe explicar sobre esses itens preciosos. Seu avô começou a caminhar pela sala de jantar. Ambos são relíquias. O rubi está em nossa família há muitos anos. Nosso dever até então é guardar tal tesouro. Sua propriedade real ainda é um mistério para mim, mas desde que ele passou aos meus cuidados, eu venho estudando a melhor maneira de usá-lo e somente encontrei uma finalidade para ele até agora. Ele tirou do bolso um cartão e entregou a ela. A imagem era de um objeto metálico, negro e dourado, que se assemelhava a uma empunhadura de uma espada, com o cabo e o guarda-mão. E Sila colocou os cartões lado a lado sobre a mesa. Qual o porquê deste fundo azul no cartão do rubi? Ela perguntou. Suponho que seja um item de uma classe superior aos demais, explicou. E para que serve esse rubi? Até hoje, eu usei em conjunto com esse outro objeto mágico, que será meu último presente para você. É uma arma mágica que também pertencera ao último oráculo. Minha mãe? Sim, pertenceu a ela. E antes que me venha com perguntas, eu gostaria de prosseguir com a explicação sobre os objetos, certo? Ele acenou para que ela se aproximasse. E Sila, primeiramente eu quero que transforme os cartões, por gentileza. Sim, senhor. Ela ativou o dispositivo e acessou a opção para transformar os objetos. Em seguida, ela incendiu a luz sobre eles e os objetos dos cartões se materializaram. Eu não mencionei para que trouxesse a rosa.
pelo fato de não achar que fosse sobrepujar a criatura. Esta rosa é um antigo relicário, cuja principal função é aumentar o poder de usuário do atributo planta. Atributo? Sim, atributo é a palavra usada para designar o elemento em questão, e são vários elementos mágicos. Eu sou especialista no elemento trovão, Wood no elemento fogo. Já no seu caso, você não tem afinidade específica com um elemento, porém usa os feitiços básicos, mais fáceis, baseados no fogo, gelo e trovão, que são a base da magia. O equipamento lhe permite usar feitiços de nível médio, mas a sua verdadeira especialidade, Sila, é a materialização. Pode-se dizer que o seu elemento seja o espírito. Entendi. Continuando. Aquela bioplanta foi cultivada ali antes de você chegar ao sítio. E como não entrei mais no poço desde aquela ocasião, não imaginava que ela tivesse crescido tanto, de forma tão prodigiosa. Realmente é um prodígio, disse ela com ceticismo. Um assombro, disse o Wood, até que então permanecera calado. Bom, sobre o rubi, continuou Wade, eu realmente não sei a função real dele, mas é um item especial que tem sido guardado por anos em nossa família. E como a informação que tive era para que ele fosse entregue ao escolhido no momento em que estivesse pronto para sua missão, obviamente, como não entrego nada de mão beijada, cá estamos. Seu avô andou pela sala pensativo. Suponho que queira saber sobre essa arma. Sim, não entendi sobre essa espada sem lâmina. Essa arma foi construída baseada em outra arma lendária, cuja existência é tão extraordinária quanto os seus feitos. Uma arma que era capaz de absorver essências e se transformar. Essências? Sim, por exemplo, você derrota uma serpente venenosa. A espada supostamente cria um token a partir de um fragmento da criatura, que ao ser usado, transformaria e aumentaria o poder dessa arma. Dessa maneira, você poderia usar uma espada com lâmina envenenada, entendeu? Sim, mas o que é um token? É um pequeno objeto simbólico que representa um atributo. Como a rosa, por exemplo, é um token de natureza elementar, planta e os genes de uma roseira. Mas essa etapa não faz isso, faz? Perguntou ela apontando para a arma. Não. Como mencionei antes, ela foi construída para ser similar. E essa semelhança seria com a capacidade de usar elementos da natureza para criar uma lâmpada. E como se chama tal espada lendária? Dragon Sword, aqui no ocidente, disse Wood. Mas onde foi criada? Tinha o nome de Rio Katana. Segundo a lenda, ela foi criada por um habilidoso ferreiro para o herói guardião que morreu no local onde é o Templo da Lua. Na época, no fim da guerra, para impedir que caísse nas mãos erradas, a espada foi dividida em 3 partes e desde então desapareceu.
E quem me contou essa história foi o Woody, explicou o avô. Ele conseguiu interpretar os textos e as imagens nos vitrais do templo. Que incrível! E o senhor acha que um dia ela será encontrada? E Silas se dirigiu ao Woody. Talvez, disse ele pensativo. Eu não sei ao certo onde o mapa irá lhe levar, mas o que se sabe é que ele revelará o caminho e o método de combater o mal. Como bem sabe, há no templo muitos textos rústicos e também há outros registros, e todos formam um grande quebra-cabeças cuja peça-chave é o mapa. O mapa a levará com toda certeza até a localização dos objetos lendários, afirmou seu avô. Os senhores têm alguma ideia de como são ou o que são tais objetos? As imagens nos vitrais são muito vagas, explicou Woody. Foram feitas baseadas nas canções. Os trovadores cantavam e os antigos registros feitos pelos primeiros membros da Wedjet estão tudo meio vago. Alguns textos mencionam uma cruz sagrada, feita a partir de 6 espadas, e uma frase era sempre destacada: a cruz é a chave. Uma cruz feita com 6 espadas, indagou Sila. Eu disse que é meio vago, seu avô acrescentou, mas você poderá desvendar todo esse mistério. Afinal, é o seu dever. Entendi, vovô, disse ela com um certo pesar na voz. A conversa está boa, mas preciso sair para esticar as pernas, disse o Woody se retirando. Até logo. Acabamos fugindo do assunto da espada, disse o avô apanhando a arma. Veja só que incrível. Ela concentrou e a mão que estava segurando o cabo da espada conjurou uma esfera de energia elétrica na cor púrpura, que emitira um som estático. Em seguida, colocou essa energia em um vão da espada, acima do guarda-mão, onde deveria estar a lâmina, e imediatamente uma grande quantidade de energia irrompeu da espada e transfigurou-se em uma lâmina feita de eletricidade pura. Nossa, é incrível! E Sila exclamou, admirada. Essa arma é muito útil, afirmou o avô. Você precisa entender que os métodos para transformar são variados. Ele pressionou um losango que havia sobre o guarda-mão da espada e a lâmina desapareceu. Ele então pegou um vaso com uma flor que havia ali e despejou um pouco de água dentro da espada. Ao inserir determinada substância no dispositivo, você deverá aplicar certa quantidade de energia espiritual para produzir a lâmina. Quando usei a eletricidade como matéria, a mão que segurava a espada estava concentrando minha energia espiritual, compreendeu? A energia é o combustível capaz de transformar o elemento em arma. Ele então ergueu a espada, que imediatamente materializou-se em uma lâmina feita de gelo. O ambiente imediatamente se tornou frio, e Sila apertou os braços junto ao corpo para aquecer. Com um movimento rápido, seu avô brandiu a espada em direção à flor que estava no vaso. Imediatamente a planta congelou-se e em seguida se desintegrou. Esta arma é poderosa. Você deve usá-la de forma consciente e bem planejada. Ele pressionou o losango e mais uma vez a lâmina esvaneceu. Em seguida derramou a água de volta no vaso. É fascinante, vovô.
Wade entregou a arma a ela. Um dia, por acidente, coloquei o rubi na zona de inserção da espada, e então ela manifestou um poder extraordinário. Uma lâmina escarlate que era capaz de cortar praticamente qualquer coisa e com uma incrível precisão. E essa foi a única função que vi para o rubi. É tudo tão incrível. Agora sugiro que guarde seus tesouros, disse o avô, dando-lhe as costas e seguindo para o escritório. Agora vamos cuidar dos últimos detalhes. Ela converteu os objetos em cartões e os guardou em seu dispositivo. Em seguida foi no encalço do avô. Quando Isila chegou ao escritório, ele já havia aberto as cortinas e a janela. Estava procurando alguma coisa na gaveta. Precisaremos do baú vermelho agora, disse ela. Então Isila acessou seu inventário e conjurou o pequeno baú e a chave. Em seguida o fez crescer e o abriu. O açalpão vermelho com a aldrava e bordas douradas materializou-se sobre o tapete do escritório. Isila girou a aldrava e escancarou-o. Seu avô contornou a mesa e desceu pela escada, fazendo um sinal para que ela o seguisse. Ela ainda não havia entrado naquele recinto, de modo que achou curioso, e a escada descia diagonalmente pelo corredor estreito até uma sala pequena iluminada por um cristal em forma de estrela preso a uma corrente dourada que estava fixada no teto. O chão ali era coberto por uma espécie de carpete vermelho com pequenos desenhos ornamentais dourados. As paredes eram de um tom mais escuro de vermelho e no fundo havia 3 prateleiras de mármore branco com suportes dourados que, fixados na parede. No centro da sala tinha uma mesa também de mármore, com os pés do mesmo metal dourado, da prateleira e do lustre. E ali num canto estava o surrão de Wood, aquele onde estava guardada a esfera mágica que continha um mapa. Este baú tem como finalidade ser um armazém, explicou o avô. Aqui você irá guardar tudo aquilo que não usará de imediato. O objetivo principal é para ter onde guardar coisas que não podem ser carregadas no seu Golden D. Diferentemente do baú azul, aqui você pode armazenar matérias orgânicas. Eu não entendi essa diferença, afirmou ela. Obviamente que você se lembra do combate com aquele demônio, após o Wood usar as chamas negras. Pode recordar que fechamos a porta e quando abrimos, a sala estava limpa novamente, certo? No caso de pessoas ou animais que possuem alma, a porta não desaparece enquanto houver presença, exceto talvez os micro-organismos, mas esses provavelmente morrem devido à falta de oxigênio. O baú vermelho, por sua vez, tem a finalidade de ser um depósito. No entanto, assim como o outro, o baú não se fecha se tiver alguém dentro do açalpão. Mas aqui você poderá guardar certas coisas que poderão tornar a sua jornada
mais agradável. Mantimentos, curativos, poções e etc. Entendi. Isso aqui também será de grande ajuda, disse o avô, colocando uma espécie de fichário, que até então ela não havia notado estar na posse dele em cima da mesa. Venha ver, convidou. E Silas se aproximou e abriu o fichário. As folhas eram de plástico transparente, daquelas usadas por colecionadores de cartões. As páginas estavam repletas de cartões mágicos. A imagem de garrafas de vidro contendo substâncias coloridas. A maioria eram aquelas que ela tinha visto o avô usar na ocasião do resgate de Woody, e as outras eram de cores variadas. O que são essas poções? Perguntou, apontando para as outras que ela desconhecia. Você poderá consultar através da base de dados do seu dispositivo. Creio que há esta opção. Em breve iremos à vila fazer algumas compras para você. Fátima também irá preparar algumas coisas também. O que mais faltar, você mesma poderá comprar por onde passar. Tem no escritório algum dinheiro que guardei para você. E também há o cartão de crédito que Jorge providenciou. Ei! Ouviram a animada voz de Woody, chamando do lado de fora. Uma reunião subterrânea? Perguntou enquanto descia as escadas. Estou explicando as funções do baú, explicou o avô. O bom velho baú de armazenamento, disse o Woody. Ele olhou para o fichário e viu os cartões. Eu coloquei alguns desses cartões dentro da contracapa do livro que lhe dei. Também há alguns dentro do surrão, disse apontando para o canto. E Sila apanhou o surrão e tirou de lá de dentro a esfera e colocou-a sobre a prateleira. Em seguida, retirou vários cartões que estavam presos a uma daquelas borrachas elásticas amarelas. São algumas coisas que trouxe lá do templo, explicou Wood. Espero que sejam úteis de alguma forma. E Sila viu que os 5 primeiros cartões eram armas como shurikens, flechas, um arco de madeira cheia de ornamentos e uma corrente com pesos fixados nas extremidades. Chama-se Kusari Fundo, explicou ele ao notar que ela estava meio sem entender para que a arma. O analisador em seu dispositivo irá lhe fornecer a descrição sobre estas armas exóticas. Obrigado mais uma vez, ela agradeceu. Eu acredito, disse seu avô, apanhando a esfera, que chegou o momento de lermos o mapa mais uma vez. E Sila se concentrou como o Woody havia lhe ensinado, e da palma de sua mão começou a surgir o pó negro, em que em seguida pôs-se a materializar-se, formando a chave de ferro. Ela havia passado algum tempo aperfeiçoando tal capacidade. Woody assoviou admirado. Faça as honras, Sila, disse seu avô, entregando-lhe a esfera. O mapa agora é seu. Ela destrancou a esfera e colocou-a sobre a mesa. Ela então se dividiu,
fazendo surgir o tubo de vidro onde pairava em gravidade zero o mapa. E Sila abriu a tampa do tubo e retirou o mapa. Desfez o caprichoso laço dourado que prendia o pergaminho e abriu este sobre a mesinha de mármore. Em seguida, concentrou-se para dizer corretamente as palavras mágicas. Eu, Sila, oráculo, ordeno-lhe, revele-se, disse ela, tocando o mapa com o dedo indicador. E da ponta do seu dedo começou a aparecer a energia espiritual na forma física, que, como na outra ocasião, era dourada com partículas púrpura. Era como se ela tivesse cortado o dedo e, ao invés de sangue, era ouro líquido que estivesse saindo de seu corpo. Imediatamente o pergaminho espichou-se e afixou-se sobre a mesa, enquanto ia absorvendo aquele ouro derretido que era a energia espiritual de Sila. A fênix, a tartaruga, o tigre e o dragão apareceram em seus respectivos lugares nas extremidades do mapa. Pareciam peças de xadrez em ouro. Em seguida foram lentamente ganhando cores e feições. O mapa então apareceu sobre o pergaminho. Em uníssono, os três invocaram o poder do terceiro olho, Horus. E Sila então olhou para o mapa. Havia várias figuras espalhadas pela América do Sul. 4 losangos, 4 figuras douradas, um retângulo negro e um hexágono vermelho. Mas o mapa era tão pequeno que mal podiam definir com exatidão o local. Como faremos para encontrar os objetos se o mapa é tão superficial? Perguntou Sila. Não faço ideia, disse o avô com uma falsa inocência na voz. Neste momento, o tigre deu um pequeno rugido e Sila o encarou. Os olhos verdes dele começaram a brilhar intensamente. De repente, por um breve instante, ela teve uma visão. Descobriu então a forma de explorar o mapa. O tigre tinha lhe mostrado. E Sila colocou os 2 dedos indicadores sobre o local onde havia o hexágono vermelho, que era o mais próximo, e em seguida afastou em direções opostas sem tirá-los da superfície do mapa. Conforme ia afastando-os, o mapa ia aproximando-se e mostrando os detalhes geográficos da região. Ela repetiu o gesto até o mapa mostrar uma fazenda não muito longe de um monte de casinhas que formavam um pequeno vilarejo. O ícone, em forma de hexágono, estava sobre a maior casa da fazenda. Ei, aquela é a minha casa, disse o seu avô, apontando teatralmente para o mapa. É muito fácil, disse o Woody. Você vai encontrar todos com muita facilidade. A fênix, então, emitiu um lindo pio e o hexágono vermelho esmaeceu e sumiu. Pelo que entendi, disse o avô, quando você encontra alguns desses tesouros, o mesmo desaparece do mapa. Aquele era, sem dúvida, o rubi.
É verdade, disse o Woody. Bem, o losango branco é o mais próximo daqui. Seu avô colocou o dedo sobre o mapa e arrastou para o oeste, de onde estavam. O local onde estava o hexágono branco aparentava ser uma região montanhosa na região centro-oeste do país, e não muito longe havia uma grande cidade. Nós iremos levar você até os arredores desta cidade e depois voltaremos e seguiremos para tal casa assombrada. Vocês irão mesmo a este lugar? E Sila perguntou, mesmo com o Woody nesse estado? Eu estou bem o suficiente para isso, mocinha, disse o Woody, estalando os dedos e fazendo surgir momentaneamente uma pequena labareda sobre seu polegar, como se fosse um isqueiro. Falando isso, cadê ele? Onde está aquele velhote? Provavelmente está em algum lugar no pomar com o tal carneiro, respondeu Wade, fazendo suas rezas, presumo. Homem de fé, disse o Woody sorrindo. Acho melhor irmos nos arrumar. Seu avô tocou a testa e fez desaparecer o olho de Horus. Em seguida, começou a sair. É verdade, disse o Woody, imitando-o e saindo da sala. Guarde esse mapa, menina, e se apresse, ou então vai ficar para trás. Aonde vocês vão? Perguntou ela, enquanto ocultava um mapa. Ora, para a vila? Disse o Woody, saindo pelo alçapão. Fazer o quê? Ela retrucou. Comemorar, ora, respondeu seu avô lá de cima. O Woody não vai a um bar desde que escreveram um livro de Jó. Ela guardou o mapa, torceu a chave e o tubo voltou à forma de esfera. Em seguida, segurou a chave na palma da mão e imediatamente ela se decompôs em pó de ferro e foi imediatamente absorvido por seu corpo. Ela então colocou a esfera na prateleira ao lado do fichário, apanhou o velho surrão de Woody e subiu as escadas, fechou o baú e a tampa do alçapão desapareceu. Então guardou o pequeno baú vermelho em seu dispositivo e saiu do escritório à procura daquela dupla divertida. E aqui terminamos a leitura do capítulo 8 do livro Os Quatro Guardiões, livro 1, O Oráculo, escrito por nosso amigo Tiago Wilde Fire. Quinta-feira que vem tem mais. Estaremos trazendo o capítulo 9, intitulado Adeus aos Mestres. Os caminhos se separam. Espero que vocês tenham gostado da leitura do capítulo de hoje. Peço desculpa, pois a minha voz ainda não está legal. Estou me recuperando de uma gripe, mas aqui estou eu trazendo a leitura dessa obra maravilhosa para vocês e para mim também. Bem, se você gostou, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal
E ative também as notificações do canal indo lá no sininho na opção todas. E sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Bem, eu agradeço a presença de todos e cada compartilhamento, cada like seu ajuda muito o canal. Peço para que vocês também deixem suas opiniões e considerações aí na área destinada aos comentários. Só peço que comentem com respeito. Isso ajuda e muito o canal. Agora, se alguém quiser dar uma ajuda extra para o canal, terá uma chave de Pix na descrição do vídeo. E eu agradeço muito, pois toda ajuda será muito bem-vinda. De coração, tá? Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!